Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Agora é a Hora. Eu sou Josiane Barros, Karina Budi, sou fisioterapeuta e educadora física e a Karina, nutricionista. Nós estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do nosso programa, que vai acontecer toda semana, teremos vários convidados. E esse primeiro programa, a gente quer falar sobre o propósito. Por que nós resolvemos nos unir, né, Karina? Não é? E montar para vocês esse programa maravilhoso, rico, cheio de conteúdo de muito valor. A gente vai falar não só da parte, né, da saúde física envolvendo movimento da área da educação física, a área da fisioterapia de patologias, da nutrição, né, com essa parte da alimentação, como principalmente faz parte do nosso propósito a saúde emocional, né, a saúde mental. Então nós vamos dar várias dicas para vocês aí, por isso que nós tivemos essa intuição maravilhosa de escolher esse nome do Agora é a Hora, porque todos os assuntos abordados nós temos como foco principal incentivar você, inspirar você a virar a chave. Virar a chave e dizer que agora é a hora da mudança que você precisa. Seja ela em começar a se exercitar, seja ela em começar a ter uma alimentação saudável. E principalmente, gente, que eu acho que é o primeiro de tudo, que é o que a gente vai falar muito aqui no programa. Agora é a hora de você olhar para dentro, buscar um autoconhecimento. Nós temos muitas ferramentas para isso. Eu estudo neurociência, PNL, a Karina também. Como nós traremos pessoas aqui, grandes profissionais, para estar falando sobre essa questão, né, que está tão em alta de desenvolvimento humano, porque a saúde emocional ela é o carro-chefe. Então, quando as suas emoções não estão equilibradas, não estão bem, o seu corpo adoece, ele dá sinais. E para você começar a cuidar da sua saúde emocional, você precisa escutar o seu corpo. E, em cima disso, você precisa se conhecer profundamente, que é o autoconhecimento. Nós temos várias ferramentas. Né, Karina? Eu vou passar para ela a palavra agora, para ela também falar, né, do nosso programa. A minha parceira é fantástica, né, gente? Vocês têm que tirar o chapéu. Eu sou nutricionista, como ela falou, e sou super entusiasta da área do autoconhecimento, que foi o que virou a minha chave, né? Então, vocês sabem que quando a gente fala em alimentação, é um viés, assim, super delicado, né? Como mudar esses hábitos, como começar a se cuidar. E quando a gente fala se cuidar, né, Josi, não é para os outros, é para você mesmo. Então, como a Josi falou, a gente vai trazer, fomentar com outras pessoas, outros profissionais que podem sim auxiliar. Como que eu vou virar essa chave? Não existe uma única forma de virar a chave. Então, às vezes, o que funciona para a Josi não funciona para a Karina. O que funciona para a Karina não vai funcionar para você. E assim caminha a humanidade, né? Então, também trabalho e estudo hoje neurociência, psicologia positiva e mindful, que é a atenção plena. E quando a gente fala, né, Jô, de autoconhecimento, atenção plena, estar focado, tem muitas paranoias, né, acontecendo que é alta performance, só vai dar certo se acordar às 5 horas da manhã. Gente, para com isso. Né? Não é assim, né? Ou não deveria ser assim. Não tente encaixar em caixas que não são do seu tamanho, né? E estudando todo esse processo de PNL e principalmente eu trabalho com Possibility Management, que são espaços de cura emocional. Que é o quê? Você achar o que é benefício para você, independente do que o contexto diz. A gente não está falando, né, Jô, que então joga tudo pro alto. Não, gente. Vai desmontando uma caixa para colocar outra. Porque a gente não vive sem capas, a gente não vive sem
Me ajuda com os nomes, como é que é o nome daquilo? Máscaras, né? Pra quem não sabe, estou grávida. Tá grávida e ainda é pisciana. E ainda é pisciana. Aí imagina então, duas piscianas aqui apresentando. Meu Deus. Vai sair, gente, vai sair. Vai sair. Então a gente vive sim de máscaras. Tem muita gente que fala assim, ai, mas eu não quero usar máscaras. Para com isso. Quando você é mãe, você usa tal máscara. Quando você é esposa, você usa tal máscara. Quando você tá no profissional, tal máscara. Mas devem ser máscaras que estejam de acordo com a sua essência. Justamente, Josi, é isso. Sabe você colocar aquele sapato que tá doendo, que não te serve, e você fala assim, ai não, mas porque tá na moda eu vou colocar. E você tá com a sua unha encravada, e aí você quer colocar o bico fino porque tá na moda, porque você vai para um espaço no qual todo mundo usa bico fino. Pra que se martirizar tanto? E não é também, isso é uma coisa que eu discuto muito. Ah, mas isso ninguém faz. Ué, olha lá, seja o primeiro a fazer. Sim, claro. Seja o primeiro a fazer. Eu acho que, lógico, a gente tem que ponderar, moldar, mas não se maltratem tanto assim quando o quesito é mudança de atitude. Então, lógico, tudo que é bom é ruim de comer. Por que você tem essa ideia? Talvez porque você ache que comer saudável é comer aquele frango sem gosto de nada, sem tempero, com um prato de salada com azeite só. Olha como funciona, como é importante a questão do autoconhecimento, né? Porque para você levar alguma coisa a sério e você ter disciplina, porque assim, entre a disciplina e a motivação, você vai escolher a disciplina, porque nem sempre você acorda motivado. Então é uma frase que eu acho que é a coisa mais certa da vida. Então você tem que ter disciplina em tudo na sua vida, porque se você adquire esse hábito, você vai ter uma vida mais equilibrada. E com o tempo você passa a criar esses hábitos saudáveis e o seu corpo ele começa a acostumar e ele começa a pedir. Agora, quando você vai numa consulta, por exemplo, com a Nutri, por exemplo, com ela é assim, né? Porque eu já sou paciente dela, fui no passado. Eu lembro dela montar um plano alimentar para mim em cima do que eu gosto. E aí, em cima do que eu gosto, ela vai montar o plano dentro do objetivo que eu estou procurando. Se é para emagrecer, se é para aumentar a massa muscular, seja para o que for. Ou se a pessoa já tem uma doença crônica, um diabetes, um hipertenso, enfim. Mas ela pergunta primeiro, ela começa assim, o que você come de manhã, na hora do almoço, né? Sim. Então, não é que a pessoa vai ter um sofrimento. Então, eu acho que virar a chave, gente, não é confortável, porque quando a gente vira a chave, que a gente busca a mudança, a gente sai da zona de conforto. Então, até num tratamento de fisioterapia, eu falo para os pacientes, mas o RPG, meu Deus, eu fiz 3 sessões, é horrível. Eu falo assim, segura mais 5, que quando o teu corpo começar a alinhar, ele vai parar de reclamar. Agora, um corpo uma coluna que está em S há 30 anos, eu vou colocar numa postura de escoliose para poder começar a alinhar o plano escapular, é óbvio que esse corpo vai reclamar. Você está sedentário há 30 anos, vai para academia. Como que você vai acordar no outro dia? Aí você não vai mais? Então, gente, o agora é a hora. Nosso propósito é esse. Então, por exemplo, muitas vezes eu vivo em conflitos emocionais, eu tenho instabilidade emocional, eu não estou satisfeita, eu não atingi a minha plenitude, a minha felicidade. Eu busco felicidade no externo e não entendo. Muita gente não sabe que a felicidade vem de dentro. Então, às vezes, felicidade é você sentar numa lojinha do shopping, ler um livro e tomar um cafezinho. E aí você descobre isso. Mas quando que você descobre? Quando você olha pra dentro, quando você encontra o que você gosta. É que nem profissão. Por que as pessoas são tão infelizes profissionalmente, algumas pessoas? Porque elas não escolheram a profissão que fazem com que elas vão todo dia para esse trabalho feliz da vida e se sentem realizadas. E se você está infeliz, você não prospera em nenhuma área da vida. Então as dicas que a gente vai dar, vai englobar tudo. Sim. E aí eu tô pegando o gancho da parte nutricional, que as pessoas têm essa crença limitante de que nutricionista, ela vai passar para você aqueles alpistes, que o povo fala isso. Mas eu vou nela, ela só me dá alpiste, viu, Karine? É assim, alpiste, porque é grão daqui, grão dali, parece uns alpistes da vida. O frango é branco. Arroz, à noite eu só posso comer salada, porque senão não emagrece.
Então, assim, gente, é o que funciona pra mim, não vai funcionar pra você. Por isso que nós vamos ter muitas dicas aqui. E uma coisa, Jo, que eu acho muito importante colocar, isso para qualquer profissional, né? Eu acho que a gente trabalha muito esse foco na nutrição, nas terapias, o quanto você está disponível para esse tratamento. Porque às vezes você não quer ir todo dia para academia, certo? É o ideal. Ou 3 vezes por semana, ou fazer o RPG, ou que vai doer, ou a fisioterapia, ou a acupuntura. Ok, beleza, não quero o resultado 100%. Então, você também tem que ter, eu acho que com o que eu trabalho, que a Josi trabalha, eu não vou ser muleta sua, muito menos a Josi. Você tem responsabilidade naquilo que você escolhe. E quando a gente fala de alimentação, eu falo quantos % você está disponível para fazer tal coisa. Olha, e se a gente nutricionalizasse esse seu prato, por exemplo? Você vai comer o estrogonofe? Beleza, dá pra gente trocar o creme de leite por um sem lactose, sei lá, se a pessoa tem algum problema? Ah, dá. Dá para, ao invés de engrossar com maisena, por exemplo, engrossar com uma biomassa? Porque aí eu vou nutricionalizar. Eu não tô deixando, não tô falando para você sair do estrogonofe e pegar, sei lá, leite vegetal, botar legumes e falar que é estrogonofe e não botar nenhuma batata palha. Que é óbvio que você vai falar assim, isso não é estrogonofe. E não é mesmo, porque a sua caixinha tá lá com creme de leite, com Sim. batata palha, ok. Beleza, esse arroz pode ser integral? Ah, cá não gosto. Ok, então dá na hora de cozinhar, por exemplo, para você colocar, ao invés de 2 xícaras de arroz branco, você coloca uma de arroz branco e uma de integral? Sim, aí fica perfeito. Porque aí você Equilibra. não sente... Você modula o sabor. Você não sente o 8 pro 80. A mesma coisa, vamos tomar café sem açúcar? Tá, você tomou a vida toda com açúcar ou com adoçante. Você vai tomar sem? Vai ser um sofrimento do cão. Então, você vai desmamar esse açúcar. Então, se você usa uma colher de sopa, você vai... A gente vai dando essas dicas ao longo dos programas, mas você desmama o doce como você desmama remédio para depressão, Exatamente. gente. É muito simples? Não, né? Mas é possível, desde que você esteja disposto a, né? Ter a disciplina de que depois de 6 dias eu vou ter que diminuir um pouquinho. Ah, você toma coca junto com o seu... Tá bom. Então você toma uma garrafa de 600, semana que vem você vai começar a tomar 600 e vai deixar 100 ml e jogar no lixo. Muito importante isso que ela tá falando, pegando o gancho, gente, porque assim, quando você vira a chave para mudar um hábito, de muito tempo principalmente, não dá para ser uma coisa da noite pro dia, né? Uma coisa assim tão abrupta. Não dá, você tem que ter todo um processo de adaptação. Sim. Mesma coisa é no exercício, né? Tem gente que fala assim para mim, mas eu desisto porque quando eu vou para academia eu não ando no outro dia. Tá errado. Mesmo Sim. uma pessoa sedentária que tá sem treinar, sei lá, 1 ano ou nunca treinou, não é normal no outro dia ela não andar. Por quê? Ela não fez um treino de adaptação. Se ela tá sem andar no outro dia, é porque ela recebeu uma carga muito grande de exercícios naquele primeiro dia. E aí quem vai sofrer não é só a musculatura. Então o risco de ter uma lesão articular é muito grande. Sim. Porque os tendões e os ligamentos não vão suportar aquela carga absurda. A pessoa fez 3 exercícios para o mesmo grupo muscular no primeiro dia, sendo que ela nunca treinou. Pessoas obesas, imagina um obeso, uma pessoa que está com obesidade, sedentária, chegar numa academia... Ficar 30 minutos numa esteira. Entendeu, gente? Então, assim, o nosso propósito, a nossa proposta do programa é incentivar você, influenciar você, inspirar você a ter essas mudanças que vão beneficiar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, eu até falei nos meus stories ontem sobre isso, né? Sobre o amor próprio. E muitas pessoas passam por cima disso e muitas vezes sem perceber, porque quando a gente não tem um despertar de consciência, quando a gente não busca um autoconhecimento, a gente vive no piloto automático. Eu vivi 40 anos, eu tenho 41, 39 anos, de 2 anos pra cá que eu virei a minha chave.
E foi aí que eu tive o meu despertar de consciência e saí de um piloto automático, que é o que muitas pessoas vivem sem saber por quê. Inconscientemente você está replicando tudo que você aprendeu, que você teve na infância, tudo lá no teu passado. Está registrado no teu HD, que a gente vai explicar para vocês, né? Que é a questão da neurociência, da PNL, tem várias terapias integrativas que ajudam. A gente estava até falando sobre a constelação familiar, né? Que é uma terapia sistêmica. Dá pra gente também falar sobre isso, que é muito interessante, até porque o que vai funcionar pra mim não funciona pra ela e assim sucessivamente. E o que eu mais amo, né, nisso, dentro do autoconhecimento, é porque você consegue ter esse despertar e você sai desse piloto automático e você começa a olhar para dentro e se colocar em primeiro lugar, que foi o que eu falei ontem nos meus stories lá no Instagram, né? Eu dei o exemplo do avião, que é o exemplo mais clássico. Né? E se acontecer, no caso de despressurização, cair a máscara, você coloca primeiro em você. Não importa que é o teu filho. Eu dou o exemplo do filho, né? Porque eu sou mãe, ela também, quem é mãe sabe. Quando a gente tem um filho, a gente coloca o nosso filho na nossa frente, né? A gente dá vida por ele. Mas esse exemplo é muito clássico, porque mesmo que eu esteja com o meu filho, porque se eu perder a consciência, como que eu vou ajudar o meu filho? Isso significa que se eu fico doente, se o meu corpo grita, se o meu corpo adoece, seja com doenças fisiológicas derivadas de uma alimentação desregrada, né? Seja por sobrepeso, seja doenças articulares, a minha coluna adoece, minhas articulações, eu fico incapacitada de fazer uma atividade física, ou por eu ser sedentária por escolha, né? Eu não vou conseguir ajudar ninguém, a minha vida para, porque o nosso corpo é o nosso carro, é o nosso veículo, é o nosso templo. Até gosto de uma outra analogia que as pessoas entendem assim, ó, com muita facilidade. O corpo é uma máquina, ele precisa de estímulos, o seu cérebro precisa de estímulo e o seu corpo também, que é de movimento. Então até um carro zero, você compra o carro zero, deixa na garagem, o que vai acontecer com ele? Ele é zero, ele vai te dar problema. Então a gente tem que estar sempre colocando o corpo físico em movimento e a sua mente em movimento. E quem vai comandar o seu corpo físico é a sua mente. E não dá para separar as duas coisas, porque a mente é a cabine de controle do corpo. Então você é o que você come e o que você lê e os movimentos que o seu corpo faz também. Então essa é a nossa proposta aqui no programa. E eu até vou agregar um pouco mais nessa sua fala. Corpo físico, corpo mental, que é o nosso racional, e isso a gente tá cada vez mais em voga, né? Tá cada vez mais sendo trabalhado em todas as terapias, na neurociência, o corpo energético, sim, né? Porque tem muita gente que fala, não, tem a ver com religião. Não, gente, eu vou explicar aqui o corpo energético. Por exemplo, você tem um celular, provavelmente, um computador, que seja, e você está na rede Wi-Fi. O que é isso? Você está vendo? Você está vendo o Wi-Fi? Você está vendo a internet chegar no seu celular? É via energia. Sinal. É via sinal. Isso é uma energia, né? Então a gente tem vários. A gente tem eletromagnética. A Terra só está aqui por uma força gravitacional. Então, assim, não dá para dissociar o energético. Quantas pessoas não falam assim, nossa, eu cheguei num lugar, nossa, eu fiquei meio pesado, né? E não tem nada a ver com religião. Às vezes, aí, enfim, quem nunca, Quem né? nunca, né? Então, a gente tem esse corpo energético que precisa ser trabalhado e a gente tem um corpo emocional. Este é que eu acho que a gente vai bater cada vez mais, porque as emoções são vistas como coisas muito ruins. Se você chega super eufórico, uma criança chega super eufórica da escola, querendo falar isso e aquilo outro, todo mundo no piloto automático. O que acontece? Ai, filho, pelo amor de Deus, peraí. Ai, não, peraí. Ai, menos. Então, a alegria em quantidade não dá para ser, né? Então, aí você já bloqueia. Ai, raiva. Ai, não, é feio sentir raiva, né? Nossa, você é explosiva. Não, isso já é o quando você engole muito sapo, como isso diz a lenda, né? A já raiva tá no limite, né? Já tá no limite. A raiva é maravilhosa. Por quê?
Porque ela exterioriza. Ela diz que fala assim, peraí, por que eu tô com isso? Com vontade de pular no pescoço dela? Porque provavelmente ela passou um limite que é importante para mim. Não pode ser para ela, mas para mim é. Então, neste momento que eu senti essa raiva, Josi, deixa eu te falar, tipo, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ai, mas o que tem? Bom, você se importa comigo? Por quê? Porque eu ainda tô razão, tô usando essa emoção como uma ferramenta, certo? Então, raiva, tristeza, ai, nossa, ai, que deprê ela, ai, cheia de mimimi. Não, tristeza é algo que você tá perdendo, que é importante. Então, por que você tá perdendo esse prazer? Por que você tá triste, né? Então, tristeza, alegria, raiva, medo. Ai, medo. Ai, deixa de ser frouxo, vai, você consegue. Não, o medo te traz essa... Opa, peraí. Veja as possibilidades, né? Amplia a sua visão. Ampliou? Ok. Pode ser que aqui eu tenho isso. Só que o excesso de medo é o ruim. Todas essas emoções em equilíbrio são saudáveis, né? Mas você precisa, o que eu quero colocar é que a gente precisa começar a acolher essas emoções que a gente deixou debaixo do tapete. E não lutar contra elas. E não lutar contra. Porque elas crescem. Se você luta, elas crescem. Eu li um livro da Brenda, que ela fala sobre isso, e eu aprendi com as técnicas dela, que foi quando eu comecei a ter esse despertar de consciência, quando eu comecei a ler sobre essas coisas, enfim. E ela ensina, né? E ela fala exatamente isso. Você precisa perceber as suas emoções. Percebeu? Não se culpar porque está sentindo raiva ou porque explodiu. Se explodiu é porque a tampa, né, o copo já estava cheio, transbordou. Por quê? Porque você foi engolindo muita coisa, não conversou, não percebeu muitas vezes o sentimento, colocou embaixo do tapete. E aí você deixou aquilo exteriorizar na explosão, uma raiva em excesso, o medo em excesso. Te paralisa. Mas um medo equilibrado, é o que ela falou, ele amplia, ele te faz parar, não agir por impulso. Analisar toda a situação, o campo, o jogo e saber para onde você vai e agir com tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais certeza, com o pé no chão. É que isso não é ensinado, né? Não. A gente aprende na raça. Eu acho que todas essas informações, tudo que a gente está falando aqui, deveria ser já ensinado desde a infância, na pré-escola. Sim, é um projeto, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. Tem um projeto aí de uma nova educação, mas que, quem sabe a gente chama... Quem sabe não, vamos chamar ele para falar sobre essa proposta da nova educação, que é isso, né? Você ensinar as crianças a adultecer. Eu amo estas palavras. É lógico, você não vai fazer, é diferente do que eu tô vendo hoje, de pais querendo que as crianças tenham responsabilidades com 2, 3 anos que não são delas, tá? Não é isso, mas você dá suporte emocional para que essa criança com 16 não queira cometer o suicídio porque tomou um fora. Exatamente. Entendeu? Porque eles não conseguem lidar com frustrações. Justamente. E assim, o que eu vejo nas escolas? As crianças são números. Né? Então assim, por mais que tenha a psicóloga lá, a psicopedagoga, enfim, a professora, a assistente, é criado um modelo, como se todas as crianças tivessem que se comportar da mesma maneira. Justamente. E aí, se o teu filho é um formador de opinião, que já nasceu assim, né, que já vem com ele, que já tem cada um é único, né? Então, às vezes ele responde de uma maneira, não que ele foi mal educado, mas ele não está concordando com aquilo que foi colocado, ou ele reage a uma provocação de um amigo, né, que de uma maneira que não é esperada pelo que a escola espera. Aí a escola chama, vem a psicóloga e a criança tem que agir como a escola quer que ela haja. Como se fosse robô, né? Então é isso, é trazer essa consciência de educação desde a infância, né? Então fazer todo esse processo fluir para que nós nos tornemos adultos, não só em idade, né? Porque hoje eu falo, o que é o adulto? É a pessoa que tem a responsabilidade. Então hoje, com autoconsciência, só para a gente poder ir fechando aqui nosso podcast, com a consciência, eu sei que
tudo que acontece na minha vida, de bom ou de não ruim. Tão bom, a culpa é minha. É a responsabilidade. Não existe culpa, é a responsabilidade. Então, aonde foi que eu escolhi de uma forma que eu não estava consciente do meu ser e que hoje eu tô vendo que não funcionou. E muitas vezes a gente vai ver que não funciona e não é para você pegar a chibata, e sim para falar assim, bom, por esse caminho não funciona. Mas quando a pessoa ela não tem essa consciência, né, de que tudo parte dela, ela acha que é o outro. Ah, sim, aí porque é culpa ela não tem essa consciência de que tudo acontece através dela. Sim. E eu acho que se a escola, né, porque as crianças são o nosso futuro. Então, nós fomos crianças um dia. Então, eu acho que se a escola já tiver esse tipo de educação para esse perfil, isso vai ajudar essa criança na própria família. Sem dúvida. No desenvolvimento com os pais, o relacionamento com os pais, na fase da adolescência, que é uma fase, né, que todos os pais relatam que é mais complicada, porque a criança tem vários conflitos internos, muitas delas nunca passaram por frustrações, e aí quando tem a primeira, maior índice, né, de suicídio... O suicídio está sendo agora. Então, assim, é muito complicado isso. E a gente tem que entender isso, que quando você começa a entender como as coisas funcionam e escutar o seu corpo e saber que tudo começa através de você, e se tudo começa através de mim, eu preciso entender e buscar o autoconhecimento para que eu tenha um autocontrole frente a determinadas situações que acontecem na minha vida. Para que essas emoções não extravasem o copo. Sim. Né? E para que eu não me sinta culpada, não acho que foi culpa minha. E também pare de colocar a culpa no outro, até porque essa culpa, né, que a gente sabe que isso aconteceu porque eu tinha isso dentro do meu subconsciente, não sabia, são programas que estão lá guardados. Sim. E você nem sabe que tem. Você age num piloto automático porque isso está colocado em você. E aí nós vamos dar várias dicas aqui, não só nossas dicas, como com outros profissionais, para você começar a sair desse piloto automático, virar a chave e falar, não, agora é a hora da mudança. É isso. Agora é a hora. Não importa a sua idade, não importa aonde você está, sempre é hora de recomeçar para que você viva bem. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma curtida no vídeo, façam comentários, compartilhem em grupos. Hoje foi um geralzão, né? Porque foi o nosso primeiro programa. A gente falou sobre muitas coisas, né? Misturamos muitos assuntos, mas só para vocês entenderem tudo que a gente vai trazer aqui, os assuntos que a gente vai falar. E até o próximo programa. Até mais.